Ah, é, tem é interessante, né? Porque o Brasil tem uma capacidade muito grande de exportar, principalmente commodities, o que são as commodities agrícolas, né? Carne, grãos, né? Então, o Brasil hoje é um poderoso produtor de alimentos e isso sim gera balança comercial favorável ao Brasil, sem sombra de dúvida. E também elimina também as cargas de impostos. Então, tanto para a União Europeia como também para o Brasil, é super importante essa relação de comércio, que já vem se tentando há muito, muito tempo, há mais de 50 anos, né? E só que também há uma grande uma grande crítica dos produtores da Europa, principalmente da Espanha, de França e da Alemanha, dizendo que como o Brasil tem uma capacidade muito grande de produção de alimentos, isso pode forçar eles a terem que vender seus produtos muito mais baratos do que hoje já se encontra. Acontece o seguinte, que a agricultura é muito subsidiada na Europa, muito subsidiada mesmo, muito mais subsidiada que até aqui no Brasil, com esses planos safra que são lançados. E o acordo também gerou também uma espécie de percentual de alerta. Se o preço baixar demais, que possa prejudicar a cadeia de produção ou a cadeia de lucratividade europeia, o preço brasileiro vai ter que subir para haver competitividade. Mesmo assim, os agricultores e produtores da Europa ainda fazem muitas críticas, tanto é que a maioria tinha sido aprovado, né? Mas no Conselho Menor de alguns países ainda não foi, mas a von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, ela abriu, tem uma espécie de regramento de excepcionalidade que, enquanto não se decide, porque a União Europeia decidiu, mas só que tem que ser ratificado por cada país. Então, tem a França, que está muito contra, disse que isso vai ter problema, mas já disse que é um entendimento ali de bastidores. Mesmo assim, dentro dessa excepcionalidade, até que se resolva isso, mesmo depois de aprovado, né, porque foi aprovado no Congresso da União Europeia, com o apoio da Itália. O apoio da Itália foi crucial para que isso fosse, depois de tanto tempo, fosse aceito, né, que fosse concordado, né, que ganhasse dentro daqueles que estavam votando contra. É uma luta, né? Mas aí, essa semana já foi ratificado, né, pelas partes do Mercosul, se não me engano, o Paraguai que está presidindo agora, porque é rotativo, a cada 2 anos entra um presidente do Mercosul diferente, era o Brasil, depois agora o Paraguai, e vamos ver como é que vai acontecer. Agora, tem um fator que eu acho que foi um fator que foi até uma falta de sorte no sentido da relação de comércio. Essa guerra que foi deflagrada agora por Estados Unidos e Israel contra o Irã, e as cadeias produtivas e comerciais vão ser prejudicadas. Pode ser até uma boa para o Brasil, no processo de exportação para a Europa, né, na questão de grãos, de commodities, coisa e tal. Mas tem a questão do petróleo, quer queira, quer não, o petróleo ainda que emana, de fato, as cadeias comerciais, né, do mundo todo. Né, e isso impacta, né, preço de todos os tipos de commodities, porque, quer queira, quer não, é combustível. Os combustíveis alternativos ainda não têm ainda a capacidade de suportar ainda todas as cadeias de produção, naquilo que necessita de combustível. Enfim, agora, sem sombra de dúvida, é muito bom, porque o cara que produz frutas aqui, né, que produz a questão que faz criação, né, de capinocultura, pecuaristas, a relação também de exportação, de preço de carne também, isso é que fica uma equivalência muito menor, né, e dá uma capacidade maior de exportação do país. Agora, e a União Europeia vai fazer o quê? A União Europeia vai exportar demais aqui setores de indústria,
setores de tecnologia, setores de equipamentos médicos, né, que o Brasil já absorve, então o preço vai diminuir um pouco. Para a cadeia de serviços, por exemplo, você tem um hospital de alta complexidade, você precisa de equipamentos, né? A maioria dos equipamentos são fabricados de ponta, os equipamentos de alta tecnologia são fabricados pela Alemanha, né? E hoje se paga uma taxa de exportação muito alta, e isso aí já cai, então melhora também no setor do serviço também, setor de tecnologia, troca de tecnologia também do país, e questão, e aí vamos aqui para a questão de alimentos, o que é que a gente pode absorver? Questão dos vinhos, o vinho vai baratear mais, no meu entendimento, o vinho espanhol, vinho português, né? E outros setores mais, né? de setores da própria, de commodities da agricultura, né? De alimentos também, que o Brasil não tem que exportar, e vão baratear também. Você vai sentir isso muito, Tássia, e amigo que nos pergunta, na tão falada cesta de Natal, de final de ano. A cesta de Natal, você vê que tem muitos alimentos que são importados, né? Muitos vêm da Europa, Espanha, principalmente Espanha, Portugal, coisa e tal, né? Nós, muitas coisas tem, coisa e tal, virou, mexeu, o azeite que a gente usa demais aqui, essas coisas tendem a baratear sim, porque as alíquotas de exportações vão diminuir, sem sombra de dúvida, dentro desse acordo, né? E isso, consequentemente, gera, né, relação de comércio e relação de oportunidade de emprego para as duas partes. Deixando bem, sempre acordo alguém vai perder um pouco, você não pode perder muito, né? Vai ter algum momento que algumas questão de indústria mesmo, de despesas de capital, que máquinas que transformam outras máquinas, né? Máquinas que fazem máquinas, né? Você compra uma máquina para fazer você compra uma grande máquina, né? Uma linha de produção para construir equipamentos, né? De ferramentas da construção civil. Tem isso também, né? Máquinas constroem outras máquinas. Então, aquilo que é de tecnologia também, né, que o Brasil não tem, então vai também ser absorvido, né? Para não ficar tudo meio de China, né? Você não pode ser refém de um país só, na relação de importação e de exportação. Tem que diversificar, deixando bem claro que o que está acontecendo agora é uma cláusula de excepcionalidade, né? Porque houve um desacordo, né, de alguns países, mas mesmo assim a União Europeia, como a União Europeia aprovou, então, né, a União Europeia usa essa excepcionalidade de cláusula para que já comece a funcionar. E eu repito novamente, que será prejudicado se essa guerra atual continuar. É a minha concepção. A relação de toda a cadeia de cadeia comercial, cadeia de produção, de exportação e importação, em qualquer tipo de conflito, né, ela é prejudicada. E num conflito desse, que a gente fica muitas vezes até atento, que pode até se estender para outros países, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer, mas mesmo assim a gente vê claramente que essa relação pode haver sim um prejuízo intensamente no processo de exportação e importação devido aos últimos acontecimentos. O que pode se estender nesse conflito é se a China entrar no conflito ou a Rússia. Eu entendo que a Rússia não vai entrar, porque a Rússia já está lá com a questão lá da invasão da Ucrânia, né? Se ela que ela não entendo que ela tenha a capacidade de separar esforços para proteger o Irã ou criar alguma base lá para entrar no conflito também. A China, no meu entendimento, ela só gosta de fazer negócio. A China só entra em um conflito se ela for atacada. Eu vou deixar bem claro. Não, ela pode até ajudar de outra maneira, com o setor de inteligência, fornecer drone, alguma coisa, mas diretamente ela não entra, né? A China está preocupada mais com o seu quintal, com o seu país, né? E ela só entra em algum conflito, se ela for vandalizada dentro da sua terra, dos seus territórios, do direito internacional dela, né? E no outro fica lá só de mensagem lá das embaixadas, da diplomacia, né? Porque de qualquer maneira tem que ser, você pode até não gostar do Irã, ninguém está defendendo o Irã aqui, mas que o direito internacional tem sido vandalizado e a ONU está desmoralizada, sem sombra de dúvida, né? E ontem isso fica muito mais claro. Ontem o Donald Trump disse o seguinte: eu não estou preocupado aqui que o governo vai ser de democracia ou não. Pode ser qualquer governo, mas desde que seja alinhado comigo. É isso que ele quer. Ele quer o petróleo do Irã.
Então, ele não está preocupado se lá vai ter democracia, se não vai ter. E não vão por esse caminho. O americano se preocupa com ele, primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele. Se sobrar alguma coisa, diz, vou dar isso aqui, esse resto à toa aqui, para ver se tu não morre. É dessa forma que funciona.